Está chovendo, eu gravo com som direto, então provavelmente você está escutando a chuva. Sorry, not sorry. Eu acabei de pensar que a janela está na minha frente e deve estar refletindo na lente do meu óculos. Né? Eu sei que faz uma cota que eu não gravo, faz uma cota que eu não paro para simplesmente falar do que está acontecendo na minha vida. Basicamente porque eu estou num momento meio complicado, no sentido de que eu tenho que fazer muitas coisas e agora eu deveria estar fazendo coisas que eu não estou. E em outra parte porque no mundo estão acontecendo muitas coisas que meio que me deixam desanimado e são coisas que eu às vezes preciso colocar para fora e eu não consigo. Porque me desanima. Em prol de manter a minha saúde num lugar melhor, eu prefiro muitas vezes só ignorar o que tá acontecendo e falar, tá, mano, beleza, foda-se. E xinga muito no Twitter. Apesar de às vezes querer, eu não consigo largar o Twitter. Várias polêmicas rodaram nesse mês, eu acho que eu não gravo. Várias polêmicas que eu quero comentar, mas ao mesmo tempo que eu quero comentar, eu acho que não vale a pena comentar, porque já se falou tanto no assunto que não tem mais o que falar. Esse sentimento de que já se falou demais sobre o assunto, acho que é o maior responsável por, às vezes, eu querer sair do Twitter. Sair, tipo, dar um tempo no Twitter, porque as pessoas falam de algumas coisas, mas as pessoas esgotam o assunto de uma maneira. Tá todo mundo falando exatamente a mesma coisa e as pessoas continuam bradando com força e a plenos pulmões aquilo que as pessoas estão defendendo. E eu não acho errado as pessoas defenderem o que elas defendem. Eu acho errado as pessoas defenderem o que elas defendem, como elas defendem, com o intuito de irritar no Twitter. E nas últimas polêmicas que aconteceram, basicamente tudo que se faz assim. Como às vezes uma pessoa disse uma coisa, e aí essa pessoa bomba, imediatamente vão aparecer 500 pessoas falando exatamente a mesma coisa com outras palavras, isso sem contar as pessoas que simplesmente copiam o tweet da pessoa que irritou primeiro. Porque as pessoas não estão pensando sobre as coisas, as pessoas não estão tentando trazer elementos novos para a discussão, as pessoas estão só bradando mecanicamente. Muitas vezes as pessoas estão bradando contra coisas que as pessoas que estão bradando contra estão ajudando a disseminar. E quando não é isso que me frustra, é a sensação de que todo mundo espera que apareça um herói na política nacional para salvar o país da bosta que está, quando a real é que o país está seguindo um curso que foi pensado anos atrás, e eu tô falando de antes de 2013, e que só faz parte do funcionamento do capitalismo, e não existe um político ou um grupo de políticos nesse momento que vai mudar a situação. O país está na bosta e ele vai seguir rumo à bosta, para que países de primeiro mundo continuem funcionando bem. E muito me surpreende que as pessoas continuem procurando heróis, continuem procurando salvadores da pátria, continuem apostando na inocência do Lula e implorando pela liberdade dele na expectativa de que ele possa concorrer na eleição, porque aí nós poderemos votar num presidente e blé. Primeiro que o Lula ser eleito não significa bosta nenhuma. Primeiro porque ele é uma pessoa, segundo porque ele pode ser morto. Ele pode ser impeachmentado. 500 milhões de coisas podem acontecer e impedir o governo dele. E segundo, me incomoda porque, tipo, gente, ele é um cara. Ele fez o governo dele, foi maravilhoso o governo. O governo dele teve seus aspectos muito positivos, que eu concordo que teve, também teve seus aspectos muito negativos, que a gente precisa reconhecer que teve. É um governo que, para questões sociais, foi muito positivo. E é discutível se foram as medidas do governo Lula que trouxeram esses resultados, ou se isso é resultado de políticas que vinham antes do governo Lula. Eu não vou saber opinar sobre, eu só tô dizendo que é discutível. Mas assim, o governo dele acabou, galera. Superem, lidem com isso. As coisas mudaram. A gente vive um outro cenário político hoje e a gente precisa refletir sobre o que a gente vai fazer politicamente para tentar caminhar na bosta que o país vai, pelo menos de uma maneira que não seja tão merda. Embora honestamente eu ache que isso não vai acontecer. Nesse sentido de política nacional, a minha preocupação só é que as pessoas continuam procurando uma personalidade que vai salvar a pátria. E não, se você está procurando um herói nacional, você está fazendo merda. E isso vale para quem apoia o Bolsonaro, isso vale para quem apoia o Lula, isso vale para quem apoia o Ciro, que é um cara extremamente problemático. E na mesma medida que se procura heróis nacionais, as pessoas procuram vilões nacionais. E aí pode botar nessa conta o Bolsonaro, a Manuela Dávila, que dá blá,
a Manuela Dávila, que nos últimos meses passou de potencial heroína nacional para vilã nacional. Eu não sei nem porquê, de repente as pessoas passaram a odiar ela. Eu não tô dizendo que ela seria uma presidente competente, eu só tô dizendo que não faz sentido apontá-la como vilã, porque ela não é, ela é uma pessoa, ela é muito mais complexa do que essa caricatura vilã e heroína que as pessoas estão atribuindo para todo mundo. O próprio Bolsonaro é um cara muito mais complexo do que essa ideia de vilão. E eu não apoio ele, eu não gosto dele. A gente deve olhar para ele como um cara muito controverso, para não dizer criminoso. Deixa eu só fazer um adendo rapidão, porque eu acho que eu fui um pouco fofo nesse momento do vídeo. Para combater esse tipo de gente, a gente precisa de senso crítico e raciocínio. Não adianta repetir mecanicamente que essas pessoas são ruins, porque a gente só vai ser usado como papagaio por lados que vão se apropriar do nosso discurso para usar a gente como massa. A gente precisa usar a cabeça, e parte de usar a cabeça para combater esse tipo de gente e esse tipo de pensamento que essas pessoas a lá Bolsonaro defendem, exige que a gente não trate essas pessoas como vilãs puras e simples. Eu não estou defendendo, não defendo de maneira alguma, mas, infelizmente para mim, o cara é uma pessoa e ele merece respeito de igual para igual. Eu quase vomitei pra dizer isso, mas infelizmente é um fato. Mas é até complicado falar de gente criminosa, porque gente criminosa no Brasil é criminosa quando convém. Vide Neymar, que era o herói da nossa seleção, e sonega imposto. Um cara que ganha milhões, né? Às vezes eu prefiro me privar de comentar algumas coisas, mas eu fico feliz que pelo menos agora eu consegui colocar algumas dessas coisas que eu sinto pra fora sem me estressar. Alguns recados rapidinho. Eu tô de mudança, eu vou embora de Pelotas. Eu tô muito animado com as coisas que estão acontecendo pra mim e com os processos pelos quais eu tô passando. Eu não lembro se eu cheguei a falar isso em algum vlog no começo do ano, lá pra janeiro, que é uma sensação de que eu vou passar vários perrengues, vou passar vários problemas, mas eu tenho uma sensação boa. De repente as coisas acontecem bem, acontecem legal, enfim. Mas o fato que eu queria expor aqui é que eu tô indo embora de Pelotas, então eu tô num processo de mudança, o que ajuda aos vídeos serem menos frequentes. E se qualquer coisa acontecer e eu precisar dar uma pausa no caminho do PC ou atrasar algum vídeo, eventualmente vocês saberão, mas não é o plano. Eventualmente eu só vou mudar de cenário. Não creio que eu vá fazer vlog de mudança e tal. Como o canal não é um espaço que me rende dinheiro, é muito complicado pensar nele em paralelo enquanto eu estou resolvendo coisa. O vlog seria mais uma coisa para lidar no meio de um monte de coisas que eu preciso resolver. Eu vou nessa, eu acho que eu falei bastante, eu espero que tenha sido claro. Bom, enfim, obrigado por ter visto o vídeo até aqui, se você chegou até aqui, e é isso. Então eu vejo vocês na próxima, até lá, um abraço e falou!